Desculpa. É, dentro desse cenário, vocês podem ver que eles dividiram esse quadro de pandemia em três grandes grupos, em que o primeiro, que eles chamam de flatten, é o período em que a gente está passando, o Brasil e a Europa hoje, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar essa linha tracejada, aumentar um pouquinho o zoom para que vocês tenham uma visão um pouco melhor. Essa linha tracejada horizontal que eles apresentam é o 100% da economia, ou seja, é o dia exatamente anterior daquilo que a gente tinha antes de começar a fechar a economia, tá? Vocês podem ver que tem uma grande margem, que é esse de queda, que é esse item 1B. Essa linha, ela vai seguindo horizontalmente e vocês vão ver que ele vai atingir o mesmo ponto em future, que é lá no ponto 3. Tá? O que a gente pode ver aqui? A gente, como eu havia falado, a gente tem uma interconexão entre a subida da quantidade de pacientes e pessoas que são consideradas novos infectados e uma redução da atividade econômica. Ainda estamos na fase de crescimento, tá? Europa também está na fase de crescimento. Se vocês perceberem, a economia ela continua descendo ainda após o período de redução, tá? Dessa taxa. Isso que o Boston Consulting Group desenha como projeção. Não sou eu, Maurício, que estou falando isso, é o Boston Consulting Group. Para ficar claro. Eu acho que assim, tem muitas pessoas falando de uma maneira diferente isso. Antes que achem que é uma ideia minha em específico. Você tem uma segunda fase, que é o que eles qualificam de fight, que é a parte de combate. A parte de combate, pelo que vocês podem enxergar aqui, ela começa depois da fase de redução da curva. Dentro da pesquisa, no slide que antecede a esse, eles colocam algumas informações para nortear aquilo que é qualificado como o momento de virada do restart. Entre N outras coisas que eles colocam lá dentro, eles qualificam como você ter acesso razoável a um método eficaz de combate à doença, seja por imunização, atingimento de uma taxa de imunização média da população de um dado percentual, ou seja, é algo que vai além do que a gente está projetando, do que a gente tem feito neste momento. Pode-se até dizer que em um cenário até diferente do que a própria Europa, que já está no processo de reabertura, está passando. Tá? E ainda assim vocês podem ver que a economia continua caindo. Chegando à segunda parte, que é a fase de combate. A fase que eles chamam de combate, ela pode seguir por dois caminhos. O primeiro caminho é o cenário que eles qualificam como pessimista. E o superior, o otimista. E o espectro entre um e outro, que é assim, a gente vai provavelmente nortear a economia em volta das atividades dentro desse espectro, que é essa área cinzentada, tá? Até chegarmos ao final, que é o que eles qualificam como cura, que é quando você chega à imunidade de um percentual razoável da população, tá? Voltando um pouco para a pesquisa do Medo versus Desejo, da TWF, eles trazem um cenário de consumo, do que as pessoas estão buscando consumo nos próximos meses. E o que isso demonstra para a gente? Tá? Acho que obviamente que isso passará por uma série de nuances ao longo do tempo e espaço, em especial conforme a economia começar a ver a retomada ou eventualmente um próprio impacto da parte psicológica de cada uma das pessoas. Mas, naquele momento, a foto que eles tiraram é que, se vocês olharem, as atividades que estão entre 74... as primeiras três atividades são atividades
eminentemente essenciais, que é alimentação e bebida, saúde e educação. As demais, elas que são as demais atividades que dependem de um certo investimento ou que sejam gastos qualificados como não essenciais, que acho que é incorreto falar supérfluo nesse caso, ela é bem incorreto porque você tem coisas como compra, aluguel de imóveis, reforma, não pode ser qualificado como não essencial. Mas nesse momento é inevitável que a gente veja que as pessoas tendem a fincar os gastos delas naquilo que é eminentemente essencial. E por fim, trazendo uma última pesquisa, só um pouquinho de número para dar um pouquinho, para dar uma pimentada no que eu vou falar com a Gabriela que a gente vai falar com a Gabriela nos próximos minutos. Saiu uma pesquisa da Fundação Dom Cabral junto à Grant Thornton com alguns dados muito interessantes sobre o efeito home office, tá? Dentro desse cenário que a gente está passando. Acho que números muito interessantes aqui, que a gente pensou dessa pesquisa, que também ela é muito mais extensa, é que 54% dos colaboradores pensam em pedir aos seus gestores a manutenção do home office após o encerramento da quarentena. 62% discordam que encontrar outros colaboradores colabora para a execução das suas atividades. E um dado que eu achei muito interessante pessoalmente, que 15% apenas julga que o seu desempenho como empregado foi prejudicado por trabalhar em home office. Ou seja, 85% julga primeiro ainda que neste primeiro momento, que o desempenho dessa pessoa não foi efetivamente prejudicado por trabalhar nesse regime. É óbvio que aí, acho que até a gente vai discutir, eu e a Gabriela, em um dado momento, que a nossa situação hoje não é uma situação que pode ser qualificada como home office. Ela é uma situação de home office forçado em que não há nem trânsito nos escritórios. E essa situação ela tende a mudar, independentemente da adoção mais ampla do home office. E, por fim, todas essas pessoas qualificaram que o grande desafio que elas enfrentam hoje é a grande resistência que ainda existe na aceitação dos gestores que o home office pode ser igualmente eficaz. E no final do dia, eu deixo aqui literalmente um ponto de interrogação e deixo para a Gabriela com essas chamadas que a XP anunciou nas últimas horas que o home office será mantido até dezembro para os funcionários de lá, e o Twitter, que eu achei pessoalmente eu achei uma posição bem agressiva, liberou por tempo indeterminado o home office para os seus funcionários. Bom, agora eu deixo para a Gabriela. Gabriela, para quem não conhece, acho que eu vou dar um brief, literalmente, daquilo que quem você é, porque a sua qualificação é bem extensa. Mas posso dizer que a Gabriela é VP da Cornet Global Brasil, do Chapter do Brasil, trabalhou como diretora de expansão do Carrefour, correto, Gabriela? E teve posições de liderança em N empresas do mercado de escritórios e administração de escritórios corporativos. Com isso, Gabriela, passo a bola para você, literalmente. Muito bom. Eu fico com você como seu play. Claro, muito bom. Eu vou te pedir uma gentileza. Na verdade, eu preparei alguns slides só para guiar um pouquinho a nossa conversa e para que a gente possa abordar, acho que todos os temas aqui que são mais curiosos, né, e que eu sei que o pessoal acaba pedindo um pouco mais. Mas agradecer o convite da Reinvent. Acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, principalmente o de desmistificar esse ambiente jurídico, o ambiente legal, que nem sempre é tão legal, né, Maurício? Piadinha fraca essa, mas vamos lá, só para quebrar o gelo. E deixar vocês também super à disposição. O nosso chat aqui está aberto. Se vocês quiserem mandar qualquer comentário, qualquer pergunta, eu vou ficar atenta também para poder responder para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O meu background mesmo, ele é no mercado imobiliário. Então,
Eu tenho algumas outras atividades. Hoje eu desempenho algumas atividades que eu posso classificar com muito orgulho como essenciais durante essa pandemia. Uma delas é um grande funding para arrecadação de dinheiro, né? Enfim, para compra de cestas básicas e alimentação essencial. E essa iniciativa que eu estou encabeçando, que é a União São Paulo, a gente já conseguiu alimentar aproximadamente 2 milhões de pessoas só no estado de São Paulo. Então, eu falo isso de boca cheia porque é muito legal colocar um trabalho assim que exige uma velocidade operacional absurda em 15 dias de atuação e já conseguir ter chego nessas quase 400 mil cestas básicas distribuídas. Mas vamos lá, o nosso assunto hoje aqui é a volta para o escritório no pós-quarentena. Usando um pouco desse cenário que o Maurício já apresentou aqui para vocês, tem algumas coisas que acabam chamando mais atenção e saltam aos olhos. Óbvio que não dá mais para começar qualquer discussão sobre retomada de escritório sem considerar essa notícia que a XP soltou hoje para o mercado todo, né? Eu estava até discutindo um pouco mais cedo com o Maurício, ele falou assim, nossa, muda a interpretação, agora o fato da XP falar que, né, pelo menos até dezembro não volta para o escritório, como fica a ocupação, mais pessoas me ligaram, meu marido perguntou, falou, e aí, agora que a XP falou isso, muda o discurso? Não muda o discurso, tá? Então, realmente, a XP tomou essa decisão e eles acabam sendo, né, um super influenciador, né, o Benchimol é um super influenciador. Então, eu acredito que outras empresas vão tentar ir nessa toada, nessa linha, mas acho que tem uma coisa que é fundamental de ser falado, que é a questão dos bastidores, que é, será que a XP pode realmente, né, deixar de ter aquele espaço maravilhoso que é o escritório deles lá no São Paulo Corporate, para quem não conhece, bem em frente ao Shopping JK, do dia para a noite? Então, assim, a resposta é não pode. O contrato imobiliário, né, que existe para aquele espaço, para a ocupação dos andares que a XP tem no condomínio São Paulo Corporate, não é segredo de Estado isso, o mercado todo sabe, é um contrato bastante restritivo com os proprietários e eles têm uma multa milionária para fazer a devolução daquele espaço. Então, assim, a que custo, né, de repente dar uma notícia dessa de shutdown e de que não precisa mais do espaço físico? Não é só cálculo financeiro, né? Acho que a gente não está falando só de quanto custa o aluguel e o espaço físico. A gente está falando de alguns detalhes aqui. Eu gostei desses números que o Maurício apresentou, porque tem muita gente reclamando que não consegue trabalhar e não consegue produzir com a mesma frequência que produzia no escritório. Então, os espaços de trabalho, eles ainda são necessários, eles vão continuar sendo necessários e não existe pandemia no planeta que faça com que isso beire ao zero, né? Que a gente tenha que ressignificar completamente os espaços. Mas sim, essa pandemia que a gente está vivendo agora, ela coloca uma grande reflexão na mesa e acho que a principal delas é todas aquelas empresas, né, e aqueles chefes e aquelas marcas que diziam que era impossível fazer home office, precisaram se render, né? Hoje a gente não está exatamente vivendo home office, a gente está vivendo uma condição obrigatória. Então, acho que já é um ponto para a gente começar a discutir aqui. O que é uma condição obrigatória que a gente está vivendo e o que seria o modelo ideal de home office. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vou mostrar alguns pontinhos que eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Maurício, acho que você precisa me dar a permissão para eu compartilhar minha tela ou você compartilha aí o meu PPT. O que você prefere? Espera que eu vou fazer você como host, que isso daí... Eu sou um eterno Ok, aprendiz aí, dessa muito bom. plataforma. Quero saber, vocês estão vendo minha tela? Sim, Alguém dá um... já conseguimos chegar. Perfeito, legal. Então, vamos lá. O que são esses principais bullet points aqui que eu deixei para a gente discutir? Essa questão, então, dos contratos de real estate, né, que vai de encontro com essa notícia da XP. Quem está pensando em diminuir, em requalificar o espaço, devolver andar, devolver metro quadrado,
dá uma olhadinha lá no seu contrato imobiliário, pede para o seu corretor ou para o seu broker, para o teu advogado, aí já que tem bastante gente conectada, dá uma olhada em quais são as restrições para você fazer o que a gente chama no mercado corporativo de early termination. Né? Será que a sua multa não é tão proibitiva a ponto de você fazer um cálculo financeiro matemático mesmo, que pelo menos durante esse ano, né, 2020, não vale a pena você ficar com esse espaço? Às vezes pagar o custo operacional para não pagar essa multa e esse custo pesado aí de penalidade mesmo para redução antecipada. Ainda falando de contratos em real estate, no mercado corporativo, é importante frisar que aqui a gente está falando de um espectro muito reduzido. E o reduzido são esse mundo que eu vivo, que é o corporate real estate, o real estate corporativo. Para que fique claro para todo mundo que está conectado aqui, a gente está falando das grandes torres, dos grandes condomínios de escritório, das lajes corporativas, por que não também dos espaços logísticos? Tem muito espaço aí que a gente chama de last mile, que já começa a funcionar como armazenamento, né, nos grandes centros. Então, é desse espectro que a gente está falando. Claro que, se você tem um escritório menor, se você vive hoje numa operação de coworking, por exemplo, e tem um contrato mais flexível, isso não se aplica a você. Mas acho que esse é o primeiro ponto a prestar atenção, a questão dos contratos, né? Ainda quando a gente fala, deixa eu deixar aqui o rosto só para ver se não tem nada estranho, se ninguém está fazendo uma careta para mim, tá? Então vocês dão um grito aqui, pede socorro se eu estiver falando alguma coisa muito esquisita. Ainda quando a gente fala do perfil, né, de quem são esses ocupantes, quem são essas pessoas que eu estou comentando aqui, o do corporate real estate, do corporativo, existe um mercado muito relevante, né, que é esse mercado todo da ocupação que vocês conhecem de Faria Lima, Berrini, Chucre Zaidan, Avenida Paulista, né, para a gente voltar aí nos anos 60, 70, 80, Barra Funda, tem alguns complexos já enormes de edifícios corporativos. É desse mundo que eu estou falando, que acaba sendo um mundo que concentra grandes populações. Então, às vezes você pode virar e falar assim, mas não é o meu planeta, eu tenho um escritório menor, ou a minha ocupação não acaba entrando nesses grandes centros comerciais, nesses centros financeiros, não tenho nada a ver com isso. Na verdade, você tem sim, porque esses grandes complexos acabam concentrando uma população violenta. Então, assim, só para dar como exemplo, se você pegar a população daquele condomínio Rocha Verá, que fica do lado do Shopping Marketplace, em Morumbi, só no complexo do Rocha Verá, que tem 4 torres ali, a população chega em torno de 30 mil pessoas no pico. Se a gente pega um condomínio um pouco mais antigo, como o Senu, ali o Centro Empresarial Nações Unidas, que tem a Torre Norte, Torre Oeste, o Hilton, do lado o Sheraton, WTC e o TNU, a Torre Nações Unidas ali do pessoal da BR Properties, esse complexo tem no dia full, né, quando ele está 100% ocupado, 55 mil pessoas. 55 mil pessoas é maior do que muita cidade do interior em São Paulo. A gente nem precisa abrir um espectro Brasil. Então, acaba sendo assim um super vetor, um super ponto de contaminação em massa, que se você não está diretamente conectado a eles, você pode estar conectado a alguma pessoa que tem circulação em um desses grandes centros. Se você vive na cidade de São Paulo, você está sujeito a isso. E aí, o que a gente fala? Essas grandes empresas que ocupam as lajes maiores, que tem esse cenário aí de espectro um pouco mais amplo, elas têm, não em sua totalidade, mas boa parte, né, das multinacionais, das grandes empresas, tem essa figura que é o tal do CRE, que é o Corporate Real Estate, é o profissional que cuida da ocupação da empresa e que é o profissional que, nesse momento, deveria estar fazendo um estudo e reportando para suas matrizes e lá para o headquarter qual deveria ser a estratégia da empresa para a retomada, né? Que tipo de ações esse profissional vai tomar. E também existe a área de facilities, né, que é uma palavra um pouquinho mais conhecida no nosso universo Brasil, América Latina, que é aquele profissional que cuida da operação, né, do dia a dia do escritório ou das empresas, e que é a pessoa que está muito à frente, além do combate, da mitigação de qualquer risco que possa acontecer para que essa doença não seja ainda mais disseminada na retomada.
Então, quando a gente fala de perfil, tem isso. Tem empresas que já têm essa figura e tem tantas outras empresas, como estava comentando com o Maurício, os grandes escritórios de advocacia, que ainda não têm essa figura classificada e denominada e que acabam carregando essa responsabilidade no administrativo, às vezes no RH. Então, é legal vocês fazerem esse exercício aí de identificar na empresa de vocês e nas empresas que vocês estão acostumados a ter um pouco de interação, quem que é a pessoa responsável por esse plano de contenção, de contingência e de risco, né? Gabriela, posso te atrapalhar só um instantinho e fazer uma pergunta? Deve, claro, lógico. Bom, uma coisa que acho que é muito comum que a gente vê na realidade, no dia a dia, falando no mundo não dos grandes escritórios, das grandes estruturas que têm times próprios olhando para facilities, olhando para aquelas estruturas que normalmente ficam, o facilities ele fica debaixo seja do RH, seja do financeiro. E não necessariamente essas pessoas têm todo o rol de conhecimento que é necessário para rodar no dia a dia. Sim. Uma dúvida que eu fico é como as torres elas normalmente são administradas por grandes administradores de espaço. Essas grandes administradoras de espaço estão passando essas regras de segurança hoje para aqueles que são condôminos desse prédio? Uhum. Vamos lá. Hoje eu diria que no cenário está muito longe de ser o cenário ideal. Já tem as grandes administradoras, principalmente as administradoras que estão lastreadas lá fora, elas têm essa obrigação de instruir os inquilinos, de instruir os ocupantes, né? De instruir as pessoas que vão transitar naquele ambiente. Mas eu acho que a gente está muito atrasado nisso, né? Acho que já deveria ter um plano de comunicação, que é uma coisa muito séria, muito mais disseminado. Na verdade, isso vai até num ponto um pouco mais assim delicado, porque a informação ela não é consistente em nenhuma esfera, né? Acho que vocês estão conectados aqui, vão concordar comigo que a gente não tem consistência de informação do Ministério da Saúde, a gente não tem consistência de informação do poder político, de qualquer área pública, então cada um acaba tendo um norte diferente, isso dificulta uma retomada eficiente, mas respondendo diretamente, a maneira mais fácil, na teoria, do inquilino saber como se prevenir, que tipo de ação ele pode fazer para ajudar, né, para mitigar essa contaminação em massa nos espaços corporativos, seria sim procurar administradora de condomínio. O que alguns estão fazendo, mas ainda são poucos. Algumas empresas estão trabalhando com aqueles emissores de UV, né, no lobby, no hall social, para descontaminar o ambiente, mas é uma coisa delicada, porque tem que ser feito no off hours, né, quando as pessoas não estão transitando. Algumas estão trabalhando a parte de controle de acesso, que daí a gente já entra nesse tópico aí que eu queria abordar, que é a questão da recepção, né? Todo grande prédio, todo grande espaço com concentração em massa, você precisa fazer um cadastro, um controle de acesso das pessoas que estão entrando e saindo. Lindo, maravilhoso, todo mundo modernizou as recepções dos condomínios e colocou controle de biometria para você abrir a catraca ou para você não ter que usar o crachá mais, enfim. Vamos voltar para o crachá, né? Porque pelo menos o crachá tem um contato a menos aí do que a biometria e você vai fazer o contato no seu próprio crachá e não no dispositivo. Então, é muito engraçado como esse movimento de modernização e de equipamento da maioria das empresas que estava pensando na biometria, assim, com a melhor das intenções, vai ter que descartar isso pelo menos por um bom tempo, pelo menos até que essa questão da higienização, né, essa questão sanitária seja resolvida. Então, o caminho, né, que como eu coloquei aí, é ir para o touchless. Tudo que você puder evitar de contato físico, né? Eu coloco que a fonte é da Tia Von Hart, porque é um grande escritório de arquitetura que já está fazendo consultoria para diversas recepções de diversos condomínios, para eliminar o toque na catraca, o toque no balcão da recepção, quando você pega seu documento e vai fazer isso com alguém. Então, não é aquela questão do automatizado, né? Porque se a gente pegar isso, era simples, você coloca um totem onde a pessoa se registra, como vários condomínios já têm isso, a WeWork disseminou bastante essa questão da cultura de você não ter que passar por uma recepcionista, enfim.
mas tudo isso ainda exige o toque. Enquanto a gente não pensar numa maneira de combater isso, esse toque ele vai ser bastante condenado. Então, acho que assim, é o primeiro ponto que já chama a atenção, que a gente estava indo por um lado da evolução e da tecnologia e agora vai ter que ir por outro. Aí tem uma outra questão também que é muito delicada, porque não adianta você ter um condomínio onde o balcão é touchless, você vai conseguir ter um mínimo de interação com a recepcionista, que já pode ser aquela questão também super retrógrada que algumas pessoas estão falando, de colocar o vidro entre a recepcionista e você, como se fosse o guichê da caixa da casa lotérica, mas isso vai acontecer fatalmente, isso vai acontecer, né? Senão a gente está expondo você e aquela recepcionista a um risco desnecessário. A gente vai ter que aprender a não usar o jeitinho brasileiro de se aproximar e de se cumprimentar e de fazer tudo muito de perto, então a gente vai ter que aprender a ser um pouco mais frio nesse sentido. Mas vocês imaginam o cenário, você conseguiu passar por uma recepção sem tocar em nada, você conseguiu ser identificado, você passou pela catraca ou pelo controle de acesso do condomínio sem encostar em nada, porque já existem as catracas de folha e você pode fazer uma abertura e flexibilizar isso de alguma forma. Você também já conseguiu subir para o seu andar sem encostar em nenhum botão do elevador, porque muitos elevadores já têm o sistema de chamada antecipada. Então, aqui eu estou pintando um mundo de Alice, de um grande edifício corporativo que tem a possibilidade de trabalhar com todos esses recursos. Você chega no seu escritório, você tem um distanciamento mínimo, você tem uma área toda lá para você, então você está protegido. É aí que entra o grande erro, porque você não está protegido, porque a pessoa que foi lá fazer a limpeza do teu escritório mais cedo, mais tarde, ou enquanto você está lá, ela não fez o acesso da mesma maneira que você fez. Ela passou lá pela área de serviço por um torniquete, e esse torniquete não tem como acessar se você não encostar a mão nele. Né? Ela passou por ela subiu por um elevador de serviço que não tem chamada antecipada. O elevador de serviço tem o toque lá no botãozinho. Então, Gabriela, uma ilusão, né? posso pedir só fazer uma pergunta? Para É. quem não é da área de facilities, o que é torniquete? O torniquete é boa. O que é um torniquete? Para mim, torniquete é aquele negócio que você usa no pé. Você usa quando tem alguma coisa. O torniquete, ele é aquela porta giratória que parece a porta giratória de banco, mas não é a porta de vidro que tem o detector de metal. Então, ele é uma porta de ferro que ele se entrelaça, né? Então, é uma maneira das pessoas entrarem e saírem dos condomínios sem levar um objeto, sem subtrair nada. Então, acaba sendo um controle de acesso muito comum nos grandes condomínios. É um torniquete, é uma curiosidade, é um torniquete. E aí, ainda seguindo nessa questão dos bullet points, né? O que a gente tem a mais para ser citado que acho que começa a provocar uma discussão legal. Vou voltar a dizer, o que a gente está vivendo hoje não é o home office, né? As pessoas que já viviam essa política de home office, como o meu amigo, o Renato Fusaro, que está conectado, que já estava habituado a trabalhar de casa, eu sei que tanta gente já tinha esse regime de conseguir trabalhar de casa e ter um bom rendimento. Essas pessoas saíram na frente, porque não precisaram passar por nenhum período de adaptação. Mas isso não é home office. A gente está numa situação hoje onde tem marido, mulher no mesmo ambiente, os filhos, pais, né, pessoas mais velhas que convivem com você, e quando as pessoas têm que dividir o mesmo ambiente, acabam tendo algumas dificuldades. Você tem o seu cachorro, que está o tempo todo ali estressado com você o tempo inteiro. Então, hoje é uma situação de caos total, porque não é o home office, né? A partir do momento que você estipula que aquele é o seu normal e é dessa forma que nós vamos trabalhar daqui para frente, outras regras vão ser adotadas, né? Então, assim, eu brinco, né, muito aqui com meu marido, que nesse momento de quarentena a gente é privilegiado, porque a gente mora num apartamento que tem um certo espaço e não temos filhos. Mas eu não sei se eu não teria surtado já se eu não tivesse 2, 3 filhos aqui no meio da minha rotina, né? Então, eu imagino as mães que estão tendo que trabalhar, cumprir com seus compromissos profissionais e ainda verificar se a criança está fazendo o homeschooling. Não é uma situação normal isso. Então, ninguém pode tratar isso como o novo normal, que eu detesto essa expressão que está todo mundo usando, né? O novo normal. Então, uma coisa que ajudou essa pandemia aquelas empresas que tinham a mentalidade de que não dá para fazer home office, agora elas vão ter que flexibilizar. Então, 25% das grandes empresas, que a gente está falando do universo Brasil, ainda não adotavam o trabalho remoto.
Gente, a gente está 100%, as grandes empresas estão 100% em trabalho remoto nesse momento. Então, como você vai dizer que não funciona, né? Então, alguma coisa aí vai ter que mudar. Uma coisa que é importante é a gente falar do que seria o novo layout, né? De novo, uma fonte aí da Tia Von Hart, mas 75% das grandes empresas, as empresas que entraram nessa pesquisa, são todas as empresas que têm ocupação acima de 1.000 metros quadrados, né? Essas empresas pretendem fazer algum tipo de mudança no layout, mas não agora, a médio prazo, né? Até um dado que é bastante curioso. As empresas, elas não estão pensando na semana que vem ou no dia 1º de junho, quando a gente teoricamente deveria sair desse lockdown. As empresas estão pensando em fazer mudanças a médio e longo prazo. Por quê? Perceberam que não necessariamente todos os funcionários precisam estar no mesmo espaço, perceberam que é possível o uso de algumas ferramentas da tecnologia, né, seja forçado ou não. Então, alguma mudança, alguma ressignificação de espaço vai acontecer, mas não num primeiro momento, não uma atitude drástica necessária na primeira semana. Uma atitude drástica necessária na primeira semana é essa questão do distanciamento, ter uma distância mínima de 1,80 m de largura. Para quem não tem noção de espaço, eu vou poder usar isso com louvor aqui, porque o meu marido não tem noção nenhuma de espaço, então eu uso ele como referência. Aí eu falo para o Jean, 1,80 m, pensa o seguinte, a mesa de escritório tradicional que a gente usa hoje, na maioria dos escritórios, ela tem 1 metro. 1 metro de largura. Alguns têm o privilégio de ter 1,20 m, outros 1,40 m. Mas ninguém tem mesa de 1,80 m no escritório. Quem tem mesa de 1,80 m no escritório é quem tem seu escritório próprio, a sua mesa, é o diretor que tem aquela mesa única. Mas todos os espaços que já passaram por uma modernização de layout, já tem esse conceito, né, do open space, que você vê todo mundo trabalhando, por mais moderno que seja, essas mesas não respeitam o distanciamento mínimo. Então, uma atitude imediata para se fazer, para poder dificultar uma contaminação em massa, é você intercalar as cadeiras. Então, uma mesa vai estar ocupada, outra não vai estar ocupada. Aí as pessoas que sentam uma de frente para a outra, né, como a gente comentou, nada impede de novo, a gente falar das barreiras, a barreira física. A barreira de acrílico, a barreira de vidro, que boa parte desses mesões, né, dessas pranchas que são mobiliários corporativos, já tem preparada a parte de fixação de divisória na frente. Então é engraçado como a gente acaba retrocedendo em algumas coisas que a gente achou que tinha evoluído, né? Todo mundo saiu das famosas baias, onde a gente vivia num cubículo que tinha divisão, uma do lado, uma do outro, uma na frente, e agora a gente precisa ter um mínimo de bloqueio físico. Isso não resolve o problema, isso só ajuda a ter uma sensação de segurança maior. Porque a pessoa que está indo para a baia e que ela tem 1,80 m de largura na mesa dela, que ela tem uma barreira de vidro na frente, enfim, ela precisa transitar. Então, ela vai passar por esse caminho da entrada e da saída que a gente falou. Ele vai parar para ir no banheiro. O banheiro que ele frequenta no escritório, ele frequenta com pelo menos mais 20, 22 pessoas dentro daquele andar. Ele não está sozinho naquele banheiro. Ele vai precisar parar para pegar o café, ele vai beber água, ele vai na impressora. Tem tantas coisas que vão acontecer aí, nesse meio do caminho, que faz com que ninguém tenha a sua própria redoma de vidro, né? Gabriela, desculpa só te interromper rapidinho. Acho que acho que algumas perguntas que estão aparecendo aqui que eu vou compartilhar com você e uma dúvida pessoal minha que acho que eu vou usar como start. É natural que a gente está recebendo uma série de informações sobre o que a gente deve fazer dentro do regime de pandemia, que é quando você chega na sua casa, tirar o sapato, quando você entra num espaço, você esteriliza a mão, quando você toca, você esteriliza. Como você vai carregar esta realidade dentro de um ambiente corporativo que tem múltiplas pessoas? A gente pode dizer que o Paulo Guedes ele é um visionário quando ele entrou de meio no Palácio do Planalto. Eu não diria que ele é um visionário, ele é um cara com um pouco de juízo, né? Pelo menos um pouco mais de juízo.
eu não consigo imaginar uma situação onde a gente tenha, por exemplo, uma determinação do nosso governador de que a gente pode voltar para o escritório na segunda-feira e que todo mundo vai de peito aberto para o escritório na segunda-feira. Eu acho que assim é surreal pensar numa situação como essa. Claro que sempre tem aqueles caras que são o ponto fora da curva mesmo e que vão causar de alguma forma. Mas eu acho que todo mundo percebeu que não é uma gripezinha, né? De que isso é muito sério, de que tem gente morrendo. E eu acredito do fundo do meu coração que as pessoas vão ter um mínimo de esforço na prevenção. Então, sim, vai ter a massificação aí do álcool gel, que a gente já viu, e eu acho que vai ser difícil as pessoas desincorporarem isso de suas rotinas. Então, eu imagino, sim, esse álcool gel perdurando por anos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu acho que o fato da gente se reacostumar a cumprimentar as pessoas, de dar beijo, de dar abraço, quando encontra, e esse negócio de tocar, enfim, ele também vai ter que passar por uma reeducação e isso vai acontecer. E talvez no futuro a gente já não volte a ser como era antes. Então, não dá para dizer que tudo volta ao normal, né? Então, esse cuidado ele vai ter que existir agora, porque está todo mundo em estado de pânico, como você mesmo mostrou aí numa das pesquisas, que as pessoas têm esse medo. Mas eu acho que tem atitudes assim que a gente pode mudar um pouquinho, né? Alguns degraus mesmo que a gente pode começar a subir na questão da prevenção, que já vão transformar nossa rotina numa coisa mais tranquila, numa coisa mais próxima do normal. Então, vai ter um combate. Eu não acho que a gente vai precisar dar uma de Paulo Guedes, né? E todo mundo ir de meia e de máscara. Mas eu acho que de máscara, por um bom tempo, a gente ainda vai ficar, sabe? A ideia da meia, ela é muito boa, né? Porque já entrando num outro bullet que eu tenho aqui no próximo slide, a questão dos materiais que são empregados hoje nos escritórios, né, na composição dos layouts, também é uma coisa um pouco ingrata, né? Porque a gente tem hoje muito estofamento, né? Estofamento das cadeiras, tecido poroso, aquele material que ele capta ácaro. Então, você imagina o vírus, né? Quanto tempo ele não consegue ficar lá. Carpete, muito material de acabamento mais rústico, como madeira, enfim. Então, de novo, a gente volta numa releitura do que era o escritório dos anos 80, onde a gente tinha aquelas superfícies lisas, aquele material que a gente olha e tem cara de barato, né? Porque você consegue limpar ele, aquele MDF liso, enfim. Claro que hoje pode ser substituído por muito material bonito, vinílico, acrílico, vidro. O pessoal da indústria moveleira, o pessoal de mobiliário corporativo, eles estão em polvorosa, né, com os novos materiais e o redesenho do que eles já tinham. Mas vai ser engraçado isso, a gente vai ver essas modificações acontecendo de maneira suave. Não esperem que segunda-feira a gente acorda no mundo dos Jetsons aí, tá tudo automatizado e tudo mudado. É surreal e é irresponsável eu dizer que todo mundo vai conseguir se adequar da maneira como deveria, mas eu acho que a conscientização vai ser o fator chave aí mesmo. Achei legal que o Christopher fez uma pergunta aqui no... Eu ia falar Pode falar. exatamente isso. Eu queria, na verdade, aproveitar que eu gostei muito da pergunta da Alessandra, que é, ok, teremos em algum momento a vacina, mas ainda assim todas essas medidas são necessárias até chegar. Acho que assim são dois momentos, né? Até chegarmos lá. Acho que parece, pelo que você me falou, me parece evidente. Eu acho que assim após vacina, a gente não é epidemiologista, mas acho que assim a primeira coisa que me vem à cabeça e aí eu vou usar como base a pesquisa que a gente falou do BCG. Né, da Boston Consulting Group. Você tem um período de combate que ele é um período longo. Sim. Então, me parece, assim, do ponto de vista legal, olhando como uma visão de um advogado que tem o interesse de diminuir riscos para a empresa, de eventuais... Aí sim, agora, desculpa, pela primeira vez eu vou ser obrigado a falar alguma coisa jurídica. Papo de advogado, isso. Papo de advogado. Falar que você eventualmente está tentando com um approach de você
trazer todas essas melhorias e fazer toda essa evolução diminuirá o teu risco do ponto de vista que você está sendo diligente em seguir com todas essas adequações. Você, com o que eles chamam, dentro do direito, a gente chama do famoso estado da arte, né? Que é o que está sendo, que é o que pode ser feito. E me diz agora, do seu lado, o que você acha? Então, não, eu acho que faz todo sentido, Alessandra, é um bom ponto, assim, a gente pensar o após a vacina, porque daí a vacina fica aquela coisa meio apocalíptica, né? Depois da vacina, todo mundo tomou a vacina, então resolveu o problema. A primeira coisa é a questão da própria viabilidade, né? Logística, inclusive, não estou nem falando de outros pontos da vacina, de todo mundo estar vacinado. Eu gosto dessas teorias mais malucas que o pessoal fala aí, que acho que faz todo sentido, que todo mundo vai precisar ser contaminado, seja num nível menor ou maior, para que realmente a gente possa parar de falar de Covid-19 por um bom tempo. Então, eu acredito que até sair a vacina vai ter um pouco mais dessa, se a gente pode chamar isso de neurose, né? Ou pelo menos um cuidado maior, um controle maior, as pessoas vão estar mais cuidadosas mesmo. Mas depois da vacina a gente não vai perder isso. Eu acho que nunca mais, né? Até coloquei aqui no slide para usar como referência, nunca mais vocês vão ouvir falar do quilinho, da mesma maneira que a gente ouvia falar até março, né? Eu não vou mais conseguir me sentir segura de entrar no mesmo espaço, num buffet, né, com toda aquela comida exposta, que eu sei que mais 1.000 pessoas, mais 200 pessoas, mais 50 pessoas passaram por ali e trocaram qualquer tipo de fluido em cima da comida que eu vou consumir. É uma coisa engraçada, porque até pouco tempo atrás ninguém ligava para isso, né? Então, sabendo hoje da maneira como a gente pode contrair, se contaminar, algumas coisas passam a se ressignificar. Essa palavra, infelizmente, a gente vai ouvir até dezembro, com certeza, que é a ressignificação das coisas. Então, a alimentação é uma coisa que vai ser muito impactada. A gente vai ter que repensar um pouco nessa coisa de deixar lá o pão de queijo exposto para todo mundo comer e todo mundo passa a mão e pega na sala de reunião. E assim vai. Então, eu acho que vai ter um comportamento um pouco diferente pré-vacina e pós-vacina, sim. Talvez um pequeno relaxamento, mas eu acho que nada volta a ser como antes, não, né? Até a questão que eu coloquei também das aglomerações, né? As aglomerações, elas vão acontecer, elas vão deixar de acontecer nos grandes espaços, o pessoal que trabalha com eventos está bastante preocupado com razão, porque vai ser difícil justificar de novo essa aglomeração grande de pessoas, seja em eventos corporativos, eventos sociais, imagina os grandes shows, né? As grandes festas, enfim. Mas olhando do ponto de vista do escritório, tem a questão da sala de reunião. Aquele negócio da gente ter que puxar uma cadeira de uma outra sala para poder caber todo mundo e todo mundo ter lugar para sentar na sala de reunião, eu acho que ele vai deixar de existir por um bom tempo. Não porque as pessoas vão estar mais conscientes, mas porque a tendência é ter um adensamento menor no escritório, né? Então, o que me impede de fazer uma reunião aqui com todas as pessoas que estão conectadas de maneira virtual, né, através de uma ferramenta e estar só com 2 ou 3 colegas na sala de reunião trocando ideia ali? Então, é uma tendência que os escritórios de arquitetura já começaram a observar, vai ser um dos principais pedidos de mudança no relayout e para os novos projetos, diminuir a quantidade de salas de reunião. E esse negócio da barreira física, que a gente queria, né, extinguir todas as barreiras físicas, ter o máximo possível de open space, e que agora a gente, por um lado, volta a pensar, né, como que eu consigo limitar a contaminação através de, infelizmente, uma barreira física. O que o Christopher colocou aqui sobre o tratamento ultravioleta e a eficácia dele no Covid, tem vários testes interessantes, Christian, eu vi muito material fora do Brasil, mas já tem um pessoal desenvolvendo isso em escala aqui no Brasil, e existe eficácia sim, né, na eliminação mesmo do vírus, mas não é uma tecnologia fácil nem de ser aprovada e ela não é indicada para exposição com o ser humano. Então, a UV ele é muito indicado para você descontaminar superfícies, objetos, produtos, mas não para você colocar em contato direto com o ser humano. Então, por esse motivo, ainda não pode ser usado em larga escala, tá? Deixa eu ver quem mais está publicando pergunta aqui. Ó. Vou te pedir para filtrar, tá, Maurício? Tá, pode deixar, não se preocupa. Eu já li a do Jair. Acho que a do Jair ele vai muito na linha daquilo que você tinha comentado
do quilo. Só que ele lembra Ah, boa. da ideia do bandejão, o famoso bandejão das grandes empresas. Talvez, não vou, acho que alguns centros comerciais até têm os bandejões das empresas, as fábricas aí também tem esse tipo de estrutura. Sim, Como diminuir sim, o risco sim. para esse público? Uhum, muito bom. Eu acho que o Jair ficou com saudade do bandejão, por isso que ele comentou. É que faz muito tempo que você não vai no bandejão, Jair, por isso, tá? Mas vamos lá. A alimentação vai ter que ser, de novo, né, a palavra do momento ressignificada, obviamente. Esquece a questão do quilinho, do buffet e da comida exposta. E aí eu acho que os serviços de catering e o pessoal de alimentação, eu conversei muito com os executivos da Sodexo, né, que é uma grande empresa de alimentação e que faz isso em escala, né, para grandes empresas e para fábricas também, né, que acaba tendo um superadensamento de necessidade de alimentação. E eles estão pensando de novo em começar a colocar essa ideia da alimentação, na verdade, dividida. Então, cada um pega o seu prato feito, coberto e como se fosse aquele material, aquela comida que a gente pede no Rappi, no iFood, em porção individual. Então, a ideia da marmita, né, da marmitinha pronta e a porção individual entregue para cada uma das pessoas é uma maneira, assim, mais eficaz de evitar a contaminação. Lembrando que, para isso acontecer, é óbvio que a gente tem aquela cadeia, né, de novo, cradle to cradle, que você precisa ter o ciclo todo trabalhando a questão da higiene. Então, a produção disso precisa ser feita também de maneira inteligente. Não adianta nada eu tirar o buffet e ter o pessoal não tomando as medidas necessárias lá dentro na produção do restaurante, na cozinha. Então, existe uma ressignificação, as empresas de alimentação, de catering, as empresas que fornecem serviços para os grandes escritórios estão trabalhando uma revolução pesada nisso daí. Aí a gente tem tantos pontos delicados que acabam sendo impactados, até a questão da sustentabilidade, né? Eu vou começar a falar de sustentabilidade rapidamente, citando a questão da alimentação, porque imagina, agora a gente passa a ter que trabalhar de novo com muito mais material descartável, né? Aquela coisa que a gente tinha de que cada um traz a sua caneca de casa, não vai mais ter copo plástico no escritório, né? Que todos os escritórios quiseram acabar com isso, garrafinha, nem pensar. E aí a gente volta para a ideia de que cada um tem que ter o seu e esse seu tem que ser bem lavado, tem que ser bem higienizado. Você não consegue fazer isso se não for um material descartável, né? Então, aí a gente já começa a ter um impacto na questão de produção de material, produção de lixo, que para os grandes escritórios é um impacto violento, até para a questão da certificação de sustentabilidade. E a gente entra no ponto mais crítico da sustentabilidade, que sempre é a discussão polêmica, que é o ar-condicionado, né? Acho que todo mundo aqui que está acostumado a frequentar um ambiente de escritório, enfim, deve ter sentido algum tipo de baque de impacto na respiração, porque a gente está acostumado com aquele ambiente viciado do ar-condicionado. As grandes empresas de certificação já estão passando por uma atualização da norma por conta do Covid-19. Mas ainda não chega a ponto de você poder, por exemplo, fechar um escritório porque a qualidade de ar-condicionado dele não é adequada. Então, a gente ainda precisa, olha, de anos-luz para conseguir ter essa questão da qualidade do ar-condicionado melhor implementada. Então, isso não vai acontecer do dia para a noite, com Covid ou sem Covid, infelizmente. É uma questão quase logística mesmo, de você conseguir mudar e aplicar novos processos. Mas aí é um ponto legal que o pessoal da operação, o pessoal de facilities pode ajudar muito, que é ser um pouquinho mais diligente, né, com as empresas de manutenção e acompanhando a qualidade do ar, que isso tudo é bem possível de fazer. Então aí entra uma questão de cuidado e de fiscalização mesmo. E, Gabriela, quando a gente está falando, ok, acho que essa mentalidade ela é muito aderente quando você está falando de ar-condicionado central, quando você tem times de facilities, a estrutura do prédio, que tem uma estrutura própria. Mas e quando a gente está falando de, por exemplo, os cassetes, os splits, mesma coisa? Mesma coisa, cara. Lavar o filtro quase todo dia, esse tipo de coisa? Não muda muito, viu? O impacto de quem tem um ar-condicionado central ou de quem tem lá o split, eu diria que a questão dos dois ainda é o cuidado, porque você pode tanto ter
um descuido ou o fato do ar-condicionado central ser super massificado, né, para muita gente, então é mais difícil de você controlar, apesar de ter uma empresa geralmente mais profissional fazendo isso, é o mesmo cuidado que aquele cara que às vezes você combinou com a sua recepcionista, ou às vezes é o advogado júnior, ou às vezes é o estagiário que está responsável por ir lá ver o filtro do ar-condicionado. Aí cada um tem a sua dinâmica, mas a questão saiba que você está respirando o que sai daquela máquina e aquele ar ele está circulando no ambiente fechado o tempo todo. Então, assim, é impossível ninguém ter um problema sério de respiração quando você está recirculando aquilo o tempo todo. Então, a grande questão, né, e a grande indicação para combate ao Covid-19 é que você tenha mais circulação de ar externo. Gente, a gente tem o cenário aqui de São Paulo, do Rio, os grandes edifícios todos têm essas fachadas de vidro, você não tem abertura para a circulação natural, né, de ar natural, você tem a circulação artificial de ar condicionado. Então, é um ponto que ele é crucial para o combate, né? A maneira mais fácil de contrair são as vias respiratórias, e você, de repente, se coloca numa situação em que você é obrigado a respirar aquele mesmo ar daquelas pessoas que estão no ambiente. Volta naquele paradigma. Será que todas as barreiras físicas que a gente está preparando, elas são eficazes quando eu estou ali trocando o ar com a mesma pessoa que está contaminada no meu ambiente? Então, de novo, é um ponto bastante delicado e que precisa de cuidado, né? Tudo que for relacionado à higiene, a cuidado, ao touchless que eu falei, né? Evitar o toque, enfim, ele vai ter que ser aplicado à risca nos grandes condomínios, né? Aí o cascateamento disso vai muito da consciência das pessoas, né? É muito triste você saber que a gente depende, né, do esforço aí de cada um. Adianta um ambiente estar imaculado, intacto, e aí um abençoado de um coleguinha chega lá gripado ou contaminado e ele fala, não, eu tô bem, eu tô conseguindo agir com isso. Então, esse senso de solidariedade que esse vírus trouxe para o mundo, para o planeta, ele não está só na solidariedade não de você doar dinheiro para comprar comida ou para comprar... Ele está na solidariedade de você não querer contaminar ou não virar um vetor de contaminação para o coleguinha que está do seu lado, né? Tá. Eu acho que eu vou ter uma pergunta da Kátia Gadelha. Até eu sei essa eu tenho uma resposta, mas acho que baseado na experiência da empresa que eu trabalho do Vale do Silício, mas acho que daí você tem uma visão muito mais ampla do mercado. Que ela pergunta dos espaços ela refraseando um pouco para ficar um pouco menor. Ela fala do adensamento das áreas comuns, incluindo-se aquelas de alimentação, que agora tem alguns escritórios que têm essas áreas. Como evitar? Sim. Tá, vamos lá. Eu vou dar a resposta baseada naquilo que eu já vivenciei. Quando eu estava trabalhando fora do Brasil, na empresa que eu trabalhava, você tinha um sinal, o verde, amarelo e o vermelho, falando a quantidade de densidade, porque eles olhavam naquele momento se você tinha cadeira disponível para você ir para o refeitório ou não. Mas eu acho que esse sistema ele é cabível para ser, vamos chamar de remasterizado para uma nova função. Existem outras formas de você fazer isso? Existe, inclusive, os sensores de ocupação de mesa que eles estavam sendo usados para outras coisas, né? Os escritórios estavam colocando os sensores de ocupação nas mesas que funcionam de uma maneira muito parecida com aquele sensor de estacionamento que a gente vê no shopping, que ele fica, né, se a vaga está livre ou não. Aquilo estava sendo usado para as pessoas saberem se elas poderiam ir para o escritório ou não, porque vários escritórios já passaram por uma mudança, como eu falei, né, uma modernização de que as pessoas não têm a sua mesa própria. Tem lá a mesa que tá, as mesas não assignadas, né, que a gente chama, que você pode chegar e trabalhar de qualquer local. A mesa estando livre, ela é sua, pode ser sua. Então, os escritórios já estavam usando isso. O uso desses sensores, ele pode ser, agora, de novo, ressignificado, né? Ele vai ser atualizado para que você veja a quantidade de pessoas, os lugares que você pode sentar e os lugares que você não pode, as mesas que estão interditadas, as mesas que estão disponíveis. Isso tudo já está acontecendo, não é tecnologia do futuro, não. Já tem tecnologia pronta para usar agora nesse momento. Agora, o que a Kátia falou, né, dos espaços de alimentação, porque o que acontece?
Se o funcionário sabe que não tem mais o quilinho para ele comer, isso estimula ele levar comida de casa, né? Então, ele preparou lá a marmitinha dele, que já tinha muito dessa onda do pessoal mais fitness, que queria comer a própria comida e tudo mais, né? Então, você já leva a comida para casa pro escritório, né, da casa, e aí você precisa esquentar essa comida em algum lugar, e você precisa comer ela em algum lugar, porque você não vai comer ela na sua mesa. Pelo menos não é um costume do brasileiro de você comer na própria mesa, diferente do americano. Então você tem lá essa área de copa, essa área de cozinha, né? A Kátia aí, só não usei o termo marmita, mas é isso, você leva a sua marmitinha mesmo de casa, né? Eu não acho que vai ter uma mudança violenta nesses espaços. O que eu acho é que vai ter que ter uma higienização muito mais frequente. E tem uma coisa que é muito difícil do brasileiro, porque a gente gosta do fervo, a gente gosta da confusão, a gente gosta da bagunça, né? Então, o que acontece muito, principalmente nos espaços de café, né, dos coworking, você tá lá no WeWork, você também conhece bem. Quando não tem ninguém no café, não tem ninguém no café e acabou. Agora, junta 3, 4 malditinhos lá para tomar um café, ou para comer o lanchinho, ou para fazer o almoço, vem a população vem junto, porque o que a galera quer nesse momento é exatamente ter um pouco mais de interação. Então, vai ser difícil, porque a gente vai ter que ser reeducado nesse sentido. Sabe aquela coisa que você passa na frente de um lugar, passa na frente de um restaurante, e você fala, eu não vou entrar nesse restaurante porque ele tá às moscas, não tem ninguém? E aí, ao mesmo tempo, a hora que você passa na frente no outro lugar e você vê uma fila, você vai ficar no mínimo curioso para saber por que tem fila na frente daquela porta. Então, olha como é maluco e como isso vai impactar o nosso comportamento. Então, para esses grandes espaços, Kátia, o que o pessoal já está fazendo, o pessoal de arquitetura está fazendo, é aumentar o espaço físico dessas áreas para não ter nada claustrofóbico nos setores de alimentação e de interação social. E eles conseguem aumentar isso sem aumentar drasticamente o custo do escritório, porque você está reduzindo a quantidade de mesas, porque tem aquelas pessoas que aprenderam a trabalhar de home office, né? Tem aquelas pessoas que não vão mais voltar todos os dias para o escritório depois dessa pandemia. Então, até já, assim, respondendo um ponto crítico, né, daquela questão de contratos que eu falei lá no início, nossa, do dia para a noite todo mundo, a XP vai devolver espaço, os grandes proprietários vão quebrar, o mercado vai ficar com uma vacância absurda, a Berrine vai virar um cemitério. Não, gente, a Berrine já é um cemitério no final de semana. Quem passar lá no sábado e no domingo sabe muito bem disso. O que vai acontecer é, de novo, essa mudança dos espaços, para não usar a palavrinha mágica, né? É a mudança dos espaços. Então, eu deixo de ter 80 mesas no ambiente de trabalho, 80 mesas com 80 cadeiras, eu passo a ter 50 mesas e 50 cadeiras, que é suficiente, porque eu tenho 30 funcionários trabalhando de casa, e aí eu aumento a minha área de convivência. Eu tenho circulação melhor de ar, de pessoas e de tudo, né? Então, eu evito aquele conglomerado. Uma coisa que foi muito legal de acompanhar foi a tendência dos call centers durante a pandemia. Alguém parou para pensar o que aconteceu com as grandes centrais de cura e aquele monte, né, de PDA? Tem um monte de call center que conseguiu mandar os funcionários para home office. Então, assim, é possível você pensar numa possibilidade de trabalho remoto para algumas atividades não essenciais, mesmo para situações e para posições mais delicadas. O que entra nesse meu último bullet aqui. O que é prioridade? Quando eu falo das políticas, eu estou falando da política da empresa. Tinha várias empresas assim que eu já acompanhei que falava: o departamento jurídico precisa ter uma ala exclusiva porque trata de assuntos confidenciais. Eu não quero que os outros funcionários da empresa passem pela baia do jurídico ou pelas áreas do jurídico e tenham acesso a contratos. Então, por mais que todo mundo tenha o seu espaço aberto e as pessoas possam escolher a mesa para trabalhar, o jurídico vai ter uma área dedicada. E para não falar só do jurídico, o financeiro, como mexe com dinheiro, vai ter uma área dedicada. Acabou isso, porque antes você tinha uma limitação de que o advogado, às vezes, corporativo não podia trabalhar de casa num determinado contrato, ou que o financeiro não podia trabalhar uma movimentação financeira de casa porque a política não permitia que o equipamento pessoal dele fizesse acesso àquele sistema. Acabou isso. Então, assim, todas as políticas de restrição de uso, né, de acesso à informação,
e nem vou entrar na discussão do LGBT, deixa isso para uma outra sessão que você fizer aí, do LGPD. O LGBT é a diversidade que a gente também fala de facilitar. Vou nem entrar na discussão de LGPD, porque a gente vai ter uma quebra de paradigma absurda, né, depois dessa pandemia. O que eu estou fazendo de movimentação financeira e acessando banco e coisa para o institucional, que eu não faria, né, no nosso antigo normal, é de chocar. Então, eu acho que aí também a gente vai ter uma mudança absurda, né? Entrando assim, muito pincelando, né, na verdade, eu acho que é inevitável que o cenário de privacidade de dados ele vai ser bem impactado, porque assim, existem, por mais que já tenhamos a lei hoje aprovada, ela ainda tem uma inúmera quantidade, a quantidade muito grande de lacunas que ainda dependem de adequações, portarias e outras interpretações, que isso vão acontecer ao longo do tempo. Mas eu acho que é muito interessante o processo que o mundo está vivendo em relação ao uso de dados. Você vê a Europa usando aplicativos para fazer rastreamento, não entrando no mérito se é legal pela GDPR, se não é legal pela GDPR. Tem país que acha que sim, tem país que acha que não. Então, ainda lá na Europa, que é o local que mais temos desenvolvido hoje o tema privacidade de dados, há uma grande discussão. Mas mas desculpa, só te cortando, só para fechar, para te passar, assim, ainda vamos aprender e reaprender e vamos interpretar de uma maneira diferente o que é o uso de dados, inclusive maneiras de fazer tudo isso acontecer, que vão ser muito diferentes em relação a como a gente entrou e como a gente está saindo. E eu prometo que eu paro de falar. Não, imagina, absolutamente. Assim, eu acho que a grande mensagem, Maurício, no final das contas, é que a gente vai precisar ter uma visão sem preconceito de tudo, né? Porque é a visão sem preconceito de como o espaço ele é redesenhado, é a visão de preconceito sobre hierarquia. Poxa, em que hipótese, em que planeta você imaginava que você ia autorizar o seu estagiário a trabalhar de casa? A primeira coisa que o pessoal pensa é: o estagiário não vai trabalhar, ele vai ficar o dia inteiro no videogame, filho da puta. Não. Você hoje é obrigado a trabalhar com o seu estagiário, às vezes com a sua secretária, funções que todo mundo considerava essencial, trabalhando de maneira remota. Então, é impossível não ter uma grande discussão nesse sentido. E assim, só para complementar e também não estender muito aí o tempo de vocês que ainda estão conectados, eu deixo o meu contato à disposição, vocês me acham lá no LinkedIn, no Instagram, mas a discussão, né, sobre a ressignificação dos espaços, ela está muito latente, ela está acontecendo com muita frequência. A gente está vivendo essa questão de enxurrada, né, das lives e dos conteúdos. Hoje o que a gente está fazendo aqui é uma coisa sem muita formalidade, mas tem muito dado para ser compartilhado. Então, assim, qualquer coisa que vocês precisem, até para tomar uma decisão, pensar sobre o espaço de escritório de vocês, eu me coloco à disposição. Eu não tenho nenhum interesse comercial nisso. Hoje eu tenho 3 perninhas aqui que eu digo e estou muito feliz de poder dizer o que é a minha atividade profissional em 2020. Então, eu sou responsável pela elaboração, estratégia, logística, compra, pela operação do União São Paulo. Quem não conheceu ainda, eu vou pedir para vocês, acessa lá, uniãosp.org, que é um trabalho maravilhoso que a gente conseguiu montar e aí em 45 dias já teve esse resultado absurdo que eu comentei no início, de quase 2 milhões de pessoas alimentadas, e a gente pretende continuar o programa por pelo menos mais um mês aí, porque a gente está vendo que lá na ponta a situação está bem feia. Então aqui nós estamos falando de escritório corporativo, mas tem bastante gente que está sem ter o que comer lá na ponta. Isso é muito sério. Esse segundo logo que tem aqui é o Conexão Berrini, que é um grupo que eu também trato e tenho a liderança com muito carinho. Lá a gente fala das questões todas do entorno da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, a famosa Ponte Estaiada.
E a gente não fala só de espaço corporativo, não. Hoje, mesmo eu tive um workshop com 70 restaurantes ali da região para a gente entender como esses caras conseguem sobreviver agora durante e depois da pandemia. Lembrem-se que a Berrini é um dos grandes polos de quilínio de São Paulo, então eles estão bem aí impactados com a questão do Covid-19 e a gente está tentando junto pensar numa solução. E, com muito orgulho, eu sou vice-presidente da Cornet Global aqui no Brasil, que é uma associação que concentra esses profissionais do mercado imobiliário corporativo. Então, tá aí os meus contatos à disposição. Eu vou parar de compartilhar minha tela para ver a carinha de vocês aqui um pouco. E acho que é isso, né, Maurício? Qualquer dúvida e questionamento a mais que vocês tiverem, acho que a gente criou uma ponte muito legal aí com o pessoal da Reinvent e tenho certeza que vão ter outros artigos aí para a gente publicar em conjunto. Sim, sem dúvida. Não, acho que é muito interessante, é muito importante, em especial, a gente fazer a informação correr, que eu acho que é o que é o maior interesse da Reinvent, assim, como escola, como instituição, obviamente que focamos hoje para advogados, mas todas as profissões são sempre muito bem-vindas. E, obviamente, a ideia é sempre ter pessoas que não são advogadas trazendo informações para a gente, porque, assim, querendo ou não, precisamos de informação técnica de outras áreas para conseguir efetivamente executar o nosso trabalho de uma maneira adequada. E, assim, até mais ainda do que isso, olhar a advocacia aqui como um negócio. Afinal de contas, a gente precisa olhar que o advogado, querendo ou não, ele está executando o serviço. E ele precisa gerir Sim. isso como uma empresa. Só queria passar... Maurício, acho que todo mundo sai daqui, pelo menos valorizando um pouquinho mais, né, o profissional de real estate de facilities, porque agora sabem da bucha que esse profissional está tendo que abraçar nesse momento, né? Exato. A nossa saúde depende de vocês, né? É o segundo braço isso aí, da saúde pública. É o longa-manos da saúde pública. Eu queria só passar uma informação com relação ao que a gente conseguiu arrecadar. Só. A gente bateu na trave dos R$1.000. Tá? Que legal, muito Isso bom. vai dar basicamente, eu fiz as contas muito rapidamente aqui, algo muito próximo de, acho que são 16 cestas básicas de vocês. Não, deixa eu te fazer a conta operacional correta. Ó, a gente coloca aquele custo no site de R$60, exatamente para já matar qualquer imposto que a gente tenha, né, na emissão da nota fiscal dessas cestas e qualquer custo operacional. Então, R$1.000 ele dá em torno de alimentação de aproximadamente 18 famílias, tá? Então, que legal. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu aqui, só com o pessoal que está conectado, alimentar mais 18 famílias. O programa, ele se estende, então divulguem isso para os colegas de vocês, coloca lá nas redes sociais. A gente tem um porta-voz muito querido, que é o Marcos Mion, que está sempre falando do programa, mas a gente entra aqui numa fase 2 bastante delicada, muito delicada mesmo, que aquelas famílias que receberam a cesta na primeira leva, elas já não têm mais renda nenhuma, né? A gente falou aqui no início, aí nas suas pesquisas, das pessoas que ficaram com nenhuma renda agora durante a pandemia e que precisam se alimentar de alguma forma. Então, a gente sabe que é uma maneira de ajudar e agradeço a colaboração aí de cada um de vocês. Mas entrem lá e divulguem, hein? Dá para fazer muito mais. Ó, pessoal, vamos lá. Divulgue também, por gentileza. Se postarem alguma coisa, não deixe de nos marcar. Mas eu vou isso e mais ainda, eu vou um pouquinho além. Eu quero passar para vocês para que vocês tenham informação do que vem por aí, porque afinal de contas, a gente não acaba a nossa missão hoje. A gente está, obviamente, a União São Paulo foi a da vez, a gente tem outra aqui na sequência, que vai ser que eu vou mostrar para vocês. Ué, espera que acho que eu. Peraí. Agora eu tenho que autorizar você a mostrar. Você precisa, né? Olha que você precisa me autorizar. Eu fiquei com o poder aqui. Vamos ver. Você tem o poder. Aqui? Maurício. Mute, make host. Isso. Acho que eu consegui. Conseguiu sim. Vamos lá. O que vem por aí, que acho que é o mais que é bacana também. Bom, o próximo seminário que a gente vai ter vai ser com o Mark Tawil sobre a comunicação dentro do novo normal, as competências para comunicar no novo normal. Quem é o Mark Tawil?
O Mark Tawil, ele é apresentador do podcast Alta Performance da Jovem Pan, diretor criativo da Tawil Comunicação, que é uma empresa de assessoria de imprensa, e N outras coisas. Ele é colunista da Época, e é autor de livro. Juro para vocês, eu olhei o CV dele, a quantidade de atividades que ele faz, eu não consegui decorar tudo. Estamos lançando hoje, tá? A inscrição vai ser no dia 4 de junho, mesmo horário, 18 horas. E dessa vez, a renda ela vai ser revertida por Friendship Circle de São Paulo, que é uma instituição que ajuda crianças com algum tipo de necessidade especial no processo de socialização. É isso, Renato? Acho que é assim. E já aproveito para você também complementar para falar não só da Friendship Circle, mas como também para você falar daquilo que já foi lançado, que é o primeiro capítulo do nosso podcast. Exatamente. E, bom, primeiro, Gabriela, muito bacana, obrigado pela oportunidade de dividir todo esse conhecimento conosco de um tema tão atual, foi muito bacana. Falando sobre o próximo webinar e a instituição que a gente vai ajudar, eles fazem um trabalho muito sério, muito bacana, realmente de socializar crianças que têm algum tipo de problema. Então, é um projeto muito interessante, convido todos a entrarem no site deles e quem puder contribuir, porque é um trabalho muito bacana. E aproveitando também, falando um pouquinho sobre o nosso podcast, é um projeto que eu e o Maurício, a gente já conversou há algum tempo e colocou em prática agora, por uma coincidência, na verdade, no período da pandemia, não em razão da pandemia, e até um pouco no contrafluxo de lives, porque a ideia aqui é que as pessoas possam acessar o podcast quando elas quiserem, eventualmente caminhando, fazendo algum tipo de exercício em casa, deitados. E o tema, basicamente, que a gente procura mostrar são as várias facetas do mercado jurídico. Então, a gente fala de carreira, a gente fala de tendências, de curiosidades, e os convidados são sempre personalidades do mercado jurídico. Então, o primeiro episódio já está no ar, convido vocês a ouvir, está muito bacana, a gente já teve um acesso bastante grande das pessoas e o retorno foi muito positivo. É com o Daniel Aum, que é um advogado brasileiro em Nova York. Ele trilhou uma carreira super interessante, a história dele é rica, e mostra as várias possibilidades que o advogado tem. No dia 25, porque é quinzenal, segunda sim, segunda não, a gente tem uma convidada sensacional, que é a Tatiane Ferretti, que é diretora de RH do Lefosse, que vai contar um pouco da trajetória dela, mas mais do que isso, ela vai trazer um pouco da visão do RH de um escritório de advocacia e como é que isso vem mudando e quais as tendências de mercado. Também vai ser uma conversa muito valiosa. Ficaremos muito felizes em ter vocês como os nossos ouvintes. E por fim, pessoal, acho que aí, de novo, tudo que a gente falou aqui está disponível para vocês verem, para vocês acessarem dentro desse link, dentro dessa URL do Linktree. Lá, ele é um distribuidor de links. Você vai conseguir acessar o podcast do Retalks, a inscrição no Simpla para o nosso próximo webinar, o nosso canal do YouTube, que inclusive, se vocês tiverem alguém que não assistiu, não conseguiu entrar nesse webinar nosso, logo mais vai estar disponível online, gratuitamente. E, por fim, o nosso site. Lá está tudo disponível, todas as mídias que a gente está. E, para fechar, quem não segue a gente ainda no Instagram, quem não segue a gente no LinkedIn ou no nosso canal do YouTube, eu vou convidar a se cadastrar e para ter acesso a todas essas informações. Eu acho que era isso que eu tinha para hoje. Do meu lado. Novamente, eu quero agradecer demais a Gabriela. Foi extremamente informativo. Eu acho que assim, eu não sou da área de facilities, eu diria que, por mais que eu seja uma pessoa que tem interesse no assunto, sou um entusiasta do assunto, eu tinha um monte de coisa que você falou, eu não tinha a menor ideia. E acredito que isso se cascateia ao longo de toda uma escala. Sim, não, é por isso que eu brinquei, mas estendo isso a cada uma das pessoas que estiver conectadas aqui. É um mercado
bastante fascinante. É complicado eu falar disso, porque eu sou apaixonada por tijolo, né? Mas é muito legal essa conexão com o mundo jurídico, até para quebrar um pouco essa sisudez, né? E deixar claro de que o jurídico ele tem que estar presente em qualquer tema e em qualquer assunto. Então, mais uma vez, deixo as portas abertas. Se vocês quiserem participar lá dos nossos eventos da Cornet, do Conexão também, são abertos. Eu já vou convidar o Maurício e o Renato, com certeza, para fazerem alguma coisa com a gente por lá. Mas, de novo, estou à disposição. Obrigada a vocês todos. A hora do happy hour, está todo mundo conectado aqui. Então, mais uma vez, obrigada pela participação. Um grande beijo para vocês. Obrigado, pessoal. Acho que com isso a gente termina por hoje. Obrigadão.